Então vamos lá, nós estamos começando o segundo vídeo sobre a discussão desse nosso papel auxiliando as pessoas que estão vivendo a experiência do Covid, esta dor, esta experiência traumática e o processo de luto. A nossa discussão é sobre como auxiliar as pessoas a viver o processo de luto. Então, eu vou dar alguns minutinhos enquanto todo mundo está chegando, né? Aos poucos vai retomando, porque a gente terminou o vídeo e está começando esse, então vou dar alguns minutinhos para que todo mundo vá chegando novamente e a gente já começa a nossa discussão. Se você tiver questões específicas agora sobre o luto, que é o que a gente vai discutir neste vídeo, você pode colocar no chat que a gente já começa esse debate. Deixa eu entrar aqui para poder acompanhar melhor o chat. Bom, ali está ao vivo, né? Então, aqui achei outro. Grupo de apoio luto e o nosso papel, exato. Pois bem, vai chegando aí que a gente já conversa, Lídia. Bom, vamos retomando. Acho que 5 minutinhos é suficiente para a gente retomando. Se você tem questões, eu já vi que nós tínhamos ali uma outra questão sobre o luto, sobre a necessidade de qualificação psicológica. Juvenise, não vai dar tempo de tocar nesse assunto. Eu tenho no meu canal de psicologia, psicólogo Marlon Rickdown, nós estamos discutindo justamente sobre tristeza, depressão, auxílio de familiares em depressão e suicídio. Então, eu não vou fazer esse enfoque aqui, porque esse material ele já está lá com muito mais discussões, né, com muito mais propriedade. E aí você pode acompanhar lá no canal Psicólogo Marlon Rickdown, tá? Muito bem. Então agora a gente foca essa questão do luto. Eu tô vendo algumas pessoas, né, comentando que têm feito algumas ações individuais do atendimento fraterno, né, ou do diálogo. E claro, isso é saudável, isso é importante, isso faz diferença, né? Mas quando nós estamos em grupo, nós temos existe no grupo, né, um poder terapêutico maior do que o atendimento individual. E esse poder terapêutico, ele é um dos elementos que me motiva a te dizer, vamos pensar em fazer esses grupos. A gente não tem muita certeza se vai dar certo, a gente não tem muita certeza de como vai acontecer, mas entre você deixar de fazer algo
porque você está com medo de errar. E você fazer algo, mesmo que atrapalhado, porque você tem a intenção de materializar o Cristo na vida das pessoas, eu não tenho dúvida que a segunda é a melhor alternativa. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Que a gente precisa, né, sobreviver a estas questões egóicas, porque isso é muito egóico, né? O medo de fazer errado, medo de não dar certo, essas nossas questões de controle, essas tentativas de previsão, não dá certo isso é o teu ego, isso é o teu egoísmo, deixa ele de lado e vai viver a experiência de fazer diferença na vida das pessoas, né? O e-book do Diálogo Fraterno é esse, Ingrid, Diálogo Fraterno, Ética e Técnica. Essa questão, eu até tinha pensado em falar para vocês antes, quando eu estava ali falando do Consolador Prometido, essa questão do medo de errar, eu penso muito sobre ela com a questão da parábola dos talentos. Né? Quando Jesus conta sobre a parábola dos talentos, ele está falando desse tipo de posturas. O que o mocinho lá do um talento que enterrou, com medo de desagradar o Senhor, fez foi algo inadmissível para o Senhor. Olha que interessante. O que tinha 5 transforma em mais 5. O que tinha 3 transforma em mais 3. O que tinha 1, com medo de desagradar o Senhor, enterra. E quando o Senhor volta, ele diz: servo mau e infiel. Por que não existe na parábola um fulaninho que tinha 2, foi lá, tentou com os 2, deu com os burros na água e perdeu tudo? E volta para o Senhor dizendo: perdi tudo. Podem ter outras respostas, mas sabe para mim qual é a resposta? É porque não existe essa alternativa. Se você estiver imbuído do elemento, do material que o Senhor te oferece, e você for em busca de multiplicar isso, nunca vai dar errado. E você vai de voltar com a mão abanando. Você pode, no teu grupo de apoio, fazer um monte de atrapalhadas. Você pode cometer um monte de equívocos. Você pode, sem dúvida nenhuma, fazer coisas inadequadas. Mas se você estiver imbuído da matéria-prima do Senhor, daquilo que Ele te ofereceu, do que você tem de essencial, o teu afeto, a tua atenção, o teu cuidado, a tua empatia, o teu amor, não existe como você ir em direção às pessoas e não multiplicar isso. Mas se você ficar com medo de errar e enterrar o teu talento, este desfecho nós já sabemos qual é. Servo mau e infiel. Então, se vira com teus medos, se vira com tuas inseguranças e vai fazer algo por um mundo que está estertorando, por pessoas que estão sofrendo. E nós estamos falando inclusive do movimento espírita, porque, como eu disse, muitos de nós somos espíritas, temos o conhecimento, mas quando fomos postos a esta prova, parece que aquele conhecimento se esvai. Ele nos ajuda a não nos desesperarmos, mas ele é impotente para não sentirmos. O sentir é importante, nós vamos falar agora. Mas você precisa saber como sentir. Este é o detalhe que eu quero te ajudar a entender. Como sentir para que o sentir seja terapêutico. Tá?
É isso, Lídia. Já vamos voltar nesse processo do grupo, mas concordo sim com o que você fala. Vamos lá, então. Acho que já demos tempo suficiente para as pessoas chegarem. Vamos começar. Um dos elementos importantes em relação ao luto. Desculpa. Um dos elementos importantes em relação ao luto é entendermos que ele é um processo psíquico que faz parte da nossa natureza. Você não escolhe entrar em luto ou não entrar em luto. É natural que isso aconteça. Elizabeth Kübler-Ross, ela fala de fases do luto, mas ela não está determinando que tem que ser assim, nem está determinando um tempo, nem está determinando um processo. O que ela faz quando coloca as fases do luto é a consequência. Para que você, por vezes, para que você supere a experiência de luto, você precisa, em alguns momentos, ou vamos dizer assim, é aceitável que em alguns momentos você viva raiva, por exemplo. Raiva de Deus, raiva da pessoa, não ter feito o que você falou. Pensa assim, faz parte do processo terapêutico você viver uma desistência, um momento onde você tem uma sensação de que nada faz sentido, de que nada está bom, ou um outro momento onde você vive a sensação de que ninguém entende, de que não há dor maior do que a sua, de que a sua experiência é a pior de todas. Ou outros momentos onde você viva a sensação de que está tudo errado. E aí, mesmo que seja a experiência da doutrina espírita, né? Você nega tudo isso, nega esse conhecimento, nega o que você já aprendeu, e se vem alguém dizendo, mas você não é espírita, você tem vontade de dizer, vai se danar. Se for assim, não sou mais espírita, porque é um momento de dor, de revolta. O que a Elizabeth Kübler-Ross fez foi explicar que você não precisa brigar com estas fases. Você não precisa brigar com estes sentimentos, se obrigar a transformá-los ou resolvê-los, porque todos eles podem fazer parte de um processo de luto. Quando eu estou dizendo fazer parte de um processo de luto, quer dizer todos eles estão contribuindo para uma reorganização interna. O luto é a experiência da psique dizendo, para um pouco tudo, porque eu preciso dar uma ajeitada aqui dentro. Para, não está acontecendo algo que não estava esperado, não era o que nós queríamos, então eu preciso reorganizar as coisas aqui dentro. Se você tiver um pouco mais de tempo, eu já falei para alguém aqui, no canal Psicólogo Marlon Rickdown, nós estamos trabalhando o título, o tema Cultivo das Emoções, e já tem, eu acho que uns 6 ou 7 vídeos sobre tristeza, depressão e suporte aos pares com depressão. Lá você vai entender um pouquinho melhor sobre o luto, sobre essa abordagem, sobre o processo de depressão, sobre esse suporte que a gente pode oferecer para o outro. Mas o que eu queria te convencer, né, alguém perguntou na outra live, se nós não temos suporte, né, ou formação, preparo psicológico, como que a gente vai ajudar uma pessoa? Veja, o luto é um processo natural.
O luto só se estraga, vamos dizer assim, ele só se transforma numa doença quando o ego entra em cena e tenta organizar. Por exemplo, racionalizando. Não, não preciso ficar triste. Não, tudo vai passar. Tentando organizar uma experiência e a partir disso, quando o ego entra em cena, tentando racionalizar e organizar a experiência, ele impede, não sei se poderíamos dizer impede, ele interrompe, né? Interrompe um fluxo natural. Como se ele estivesse colocando uma barreira. E agora, essa barreira vai ter que ser transposta. Um dos pontos mais marcantes, né, uma das barreiras mais marcantes, é sim a racionalização. O indivíduo que, por uso do raciocínio, tenta não viver a experiência do sentimento. Não, eu não estou triste, não, eu entendo, eu sei que a morte não existe. Estas não são falas de elaboração. Elas são falas de negação, de rejeição ou de tentativa de não vivência. Não vivência da experiência de dor e de perda. Então, por vezes, eu estou dizendo assim, não, eu não perdi, a vida continua. Os psicanalistas analisam muitas vezes a discussão da vida após a morte como uma estratégia que a gente arruma para não precisar lidar com a perda. Não, não é isso. Você vai viver esta personalidade atual, ela morre. Este meu pai, esta minha configuração, eu filho com este pai, ela vai morrer. E você precisa viver esta perda. É inegável. Em outra encarnação, ele pode não ter sido teu pai, na próxima encarnação ele não vai ser teu pai. Então, esta experiência, ela morre, sim. E ela precisa ser vivida como uma morte. O que a doutrina espírita nos previne é do desespero, da loucura de pensar que alguém que você ama, você nunca mais vai poder ver, sentir, conversar ou se relacionar. O que a doutrina espírita nos previne é de entender que, se chega o momento da morte, ele estava previsto, como dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos, a única coisa exata que nós temos prevista é o momento da morte. Ninguém vai poder mais. Então, se eu sinto que vou morrer, fico em casa. Daí você fica em casa, tropeça, bate a cabeça e morre. Não existe como burlar este momento da morte. Então, o que a doutrina espírita nos previne é do acaso, que as coisas estão acontecendo em ordem, sem um planejamento, sem uma organização. Isso a doutrina espírita nos previne. Porque desde o início, lá no Livro dos Espíritos, nós temos Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, todas as experiências, de todos os fenômenos, de tudo. A base do nosso universo, a força que rege o universo, tudo isso é manifestação de Deus. Então a vida é manifestação de Deus, mas a morte também é manifestação dele.
A saúde é manifestação de Deus, mas a doença também é manifestação dele, porque tudo isso são processos de transformação, estimulando o desenvolvimento psíquico. Nasce veio para mim, quando morre está me deixando, quando eu estou saudável eu posso usufruir da minha, quando eu estou doente eu tenho consequências. Então o ego adoecido interpreta o mundo de forma dicotômica, entre coisas boas e coisas ruins, entre o bem e o mal, entre a Deus e o diabo, entre o certo e o errado. Não. Esta perspectiva não é da doutrina espírita. Não existe Deus e o diabo. Existe Deus. Existe Deus. Existe Deus em todas as experiências. Existe o caminhar em direção a Deus. O caminhar em direção a Deus. E todas as experiências, então, que a vida material nos apresenta, elas podem ser interpretadas, porque se essa é a meta, então nós precisamos estar seguros das experiências que a vida nos apresenta, porque está tudo organizado, temos como base. Então, todas as experiências que a vida nos apresenta, elas têm por finalidade nos fazer caminhar em direção a Deus. Isso fica muito claro quando você lê o Livro dos Espíritos. Eu poderia tentar elaborar um esquema, temas para você trabalhar, elementos para você trabalhar, mas eu achei melhor não fazer isso. Porque eu quero que você entenda a lógica. A lógica do manejo nos grupos, a lógica do consolo, a lógica do atendimento fraterno, e entenda que nestes tipos de grupos, mais importante do que qualquer conteúdo que você tenha para trazer para as pessoas, mais importante do que isso é o sentimento, é o que elas estão vivendo. Mas para você entender por que o sentimento delas é importante, o que elas estão vivendo, você tem que entender o processo de luto como uma organização do psiquismo em direção a Deus. Então, poder sentir, falar, viver essa experiência é, de uma maneira que nós não entendemos ainda exatamente como, o caminhar em direção a Deus. Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, ele vai falar que todos nós, diante de Deus, o elemento divino, no budismo diria o Buda interior, no cristianismo diria o Cristo interno, em outras abordagens transcendentais diria o Deus interior, você dá o nome que você quiser. Mas o que nós já temos claro, em termos da psicologia transpessoal, das psicologias não materialistas, é que existe no ser humano um elemento organizador do processo psíquico, do mesmo modo que existe no universo um elemento organizador de tudo. E na medida que eu tenho este elemento organizador, então o meu psiquismo caminha naturalmente para uma organização. A simples possibilidade de falar de como eu me sinto, do que eu penso, de ser ouvido, valorizado e acolhido, é terapêutica. Porque na medida que o sujeito está falando destas coisas, ele está se pondo em relação com os seus conteúdos. E na medida que ele se põe em relação com os seus conteúdos, ele está se transformando internamente. Você não precisa, com uma pessoa em luto, dizer você tem que pensar assim ou tem que pensar assado, você tem que achar isso ou você tem que achar assado. Você tem que agir desse jeito ou você tem que agir assado. É aí que as pessoas se perdem. Em querer aconselhar o luto, em querer orientar um percurso que tem que ser orientado de dentro para fora. Não sou eu, mesmo sendo psicólogo, que vou dizer, olha, você tem que agora sentir isso ou aquilo, é descabido. Cada um sente
o que está sentindo. Cada um vive o que está vivendo internamente. É uma fantasia nossa de que o racional pode organizar tão bem os sentimentos para definir o que sentir, qual a intensidade de sentir, quando sentir. Isso é impossível. E toda vez que nós ou que o próprio sujeito quer entrar neste processo de definir o que sentir e como sentir, ele então atrapalha a vivência interna. Se você tem um pouco de dificuldade de entender estes conceitos do ego e do self, eu te faço um convite para assistir também lá no meu canal Psicólogo Marlon Reikdown, os vídeos de um programa que eu chamei Vai Pra Dentro, aonde você vai entender que existe uma estrutura egóica, que é um representante do Deus interno no mundo lá fora, existe o Deus interno, que é o self. Quando o ego quer entrar num processo, quer entrar no centro do processo e quer dizer silenciar num sentido de ouvir as orientações do Deus interno. Por isso a meditação é tão importante, por isso a oração é tão importante, o silêncio interior, eles são tão importantes. Porque nós precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos em direção ao Deus interno. Eu vou explicar um pouco melhor em termos de grupo o que cabe ou não cabe você fazer. Mas para que você entenda o que ou não cabe fazer em termos de grupo, você precisa entender primeiro o que fazer em termos de luto. Em termos de luto, você precisa oferecer um lugar de acolhimento, de escuta e de respeito pelo sujeito e pelo que ele está vivendo como uma verdade profunda. A sua dor, o seu constrangimento, o sentimento de falta, o medo do futuro, a insegurança, mesmo a raiva ou a culpa, são experiências que o sujeito vive, que precisam ser ouvidas, que precisam ter um espaço, que precisam ser acolhidas. Em alguns momentos, eu chego a pensar que seria ideal nós trazermos algumas perguntas e algumas colocações, em especial, para ajudar as pessoas a sair da culpa, para ajudar as pessoas a sair da revolta, ou para ajudar as pessoas a sair da raiva. Mas, correndo o risco de você, na tentativa de querer ajudar o sujeito, você perca a postura de acolhimento ou a postura de respeito e de consideração pelo que o sujeito está trazendo, eu te diria que é melhor não trazer. Talvez você possa depois sugerir assistir palestras sobre culpa. Se você colocar lá Divaldo Pereira Franco, culpa, se você colocar... Eu tenho vídeos sobre culpa, explicando a culpa, ou qualquer palestrante aí com culpa, você vai achar muito material. Então, assim, a explicação sobre a culpa, a reflexão sobre a culpa, o egocentrismo por trás da culpa já está na internet. Não usa desse tempo para querer dar aula para as pessoas. Não usa desse tempo para querer fazer orientações nesse sentido de como lidar com isso ou com aquilo. Usa desse tempo com acolhimento, com respeito, para que um possa falar, para que o outro possa falar. E aí o sentimento de um toca no outro que quer falar. E nós vamos ouvir as pessoas dentro das suas dores. Não se preocupe em querer tirar pessoas da dor.
Não se preocupe em querer amenizar os teus sofrimentos. Não se preocupe em querer mudar sentimentos. Deixa para que o Deus interno auxilie o sujeito neste processo. Nós precisamos ficar atentos, sim, às atuações egóicas. É tudo culpa minha. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito. Essas atuações egóicas, elas são altamente perniciosas. Mas você precisa atacá-las de frente, porque você pode, inclusive, fazer com que o sujeito sinta que ele não é acolhido ou que o seu sentimento não é legítimo. Você pode aprender a atacá-las, vamos colocar entre aspas, indiretamente, quando você traz os conteúdos doutrinários. Então, a minha sugestão é que você reserve um tempinho para trazer uma reflexão doutrinária. Não é uma exposição, não é uma palestra, é uma pequena reflexão doutrinária. Por exemplo, o Deus justo e bom que tem poder para tudo. Se Deus é justo, é bom e é todo-poderoso, quer dizer, ele teria como intervir em qualquer uma das situações da vida. Ele pode mudar qualquer um dos quadros e experiências da vida. Se ele não muda este, é porque faz sentido. É porque tem um porquê. Tem um aprendizado, talvez, por trás disso. Tem uma conquista a ser ganha. Veja, você traz uma reflexão dessa em 5 ou 10 minutos. E você pode pedir para as pessoas pensarem sobre isso, ou talvez mandar as questões, ou o recorte, as citações lá do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, para que as pessoas pensem até o próximo encontro. Seja se você vai fazer 2, 3 encontros por semana, 1 encontro por semana, tanto faz. Tanto faz não, é claro que 2 seria melhor do que 1, 3 seria melhor do que 2. Mas fazer então você está conteúdo doutrinário, que na medida que o sujeito refula na hora que ele puder. Então eu digo, meu Deus, se ele tem poder para tudo, por que ele deixou meu pai morrer nessas condições? Por que a gente não pôde sequer dar tchau? E aí, algo começa a se transformar dentro do sujeito, de dentro para fora. É o Deus interno que vai lhe dar as respostas. Será que preciso eu aprender sobre o desapego? Ninguém falou, e não precisa falar, porque no momento que esta pessoa se abre para o seu mundo interno, o Deus interno fala. Talvez seja o momento de trabalhar o desapego. E a pessoa vai sozinha, no seu quarto, na sua intimidade, chorar. Ela foi tocada por aquele conhecimento. Mas em termos psicológicos, o que eu quero te explicar é o self usa daquele conhecimento para expressar ideias, mensagens, orientações. Então, quando você traz alguns pontos, o self, que já desejava falar, você consegue. Que já desejava falar, é possível. Não tenha medo. Vai dar tudo certo.
o self, que já estava pronto para expressar uma ideia, ele se expressa pela via do conhecimento que você trouxe. Veja, você sai da fantasia de ocupar o lugar de professor, de orientador, de salvador, de responsável, de terapeuta daquela pessoa, para ser o intérprete, para ser o mensageiro, o pombo-correio dos textos evangélicos, que trazem o poder transformador das consciências. Hoje, meus amigos, no final desse encontro, eu queria trazer para vocês esta passagem do Evangelho que fala dos pássaros que não plantam, não fiam e que têm tudo o que precisam para ser felizes. Aí você traz essa frase. E vai deixar que esta colocação, que este texto, repercuta na vida das pessoas. E elas vão ficar pensando sobre aquilo. Elas vão refletir sobre aquilo. Em algum momento, o self que desejava dizer não tenha medo, vai dar tudo certo, ele usa aquelas frases para expressar a sua mensagem. O que eu estou querendo te explicar é que o luto, o processo psicológico em si, ele é natural na vida do sujeito. Existem alguns elementos que podem tentar interromper essa natureza. A racionalização, por um lado, é um grande entrave, e a culpa, por outro lado, é um outro grande entrave. Você pode sugerir para as pessoas assistirem vídeos ou lerem textos sobre racionalização e sobre culpa para aprenderem a lidar. Não precisa usar do tempo do grupo para isso. Para que a gente possa usar do tempo do grupo para que as pessoas falem dos seus sentimentos, das suas experiências, e você trazer pequenos textos ou pequenas reflexões doutrinárias ao final de cada um deles. E nós podemos começar o encontro que vem por este ponto. Alguém pensou sobre o que nós deixamos semana passada ou no encontro passado? Se ninguém pensou, nós podemos trazer novamente o texto, a reflexão e perguntar: hoje, depois desses dias, esse texto nos toca de alguma outra forma? Ele tem alguma aplicação para a nossa vida? Veja, você é pombo-correio. Você está dizendo, olha, o Evangelho está aqui, ele te serve de alguma maneira, vê se te serve. Não é você quem está querendo lascar o Evangelho nas pessoas e dizer como elas têm que pensar ou como elas têm que sentir. É grupo de apoio. Você oferece algumas reflexões e diz, te cabe, te é útil, te ajuda de alguma forma. E o processo de luto vai se dando naturalmente. Você não precisa dizer para as pessoas o que elas têm que sentir. Ou vamos voltar à frase. Você não pode dizer para as pessoas o que elas têm que sentir, como elas têm que sentir, o tempo que elas devem sentir. Você ouve. Ouve as pessoas. Às vezes, isso eu vou explicar no grupo, né? Às vezes, o que você vai fazer é dizer, alguém mais sente algo parecido? E aí o outro vai dizer, eu também. Nossa, eu sinto muito isso que você falou. E aí a gente vai gerando, né, o sentimento de universalidade, está todo mundo no mesmo processo, isso é terapêutico, né? Depois eu explico melhor. Mas em termos de luto, entenda que ele é um processo natural. Ele se dá. Você não precisa fazer grandes intervenções. Você não precisa se intrometer na vida de ninguém. Você precisa, sim,
entender que a gente está ali neste papel de ouvir, não julgar, não avaliar. A gente está ali dando ao sujeito, vamos colocar entre aspas, a autorização para ele viver o seu luto. Talvez você ainda não entenda isso, e quando você estiver vivendo as experiências, você vai entender melhor. Quando você ouve alguém, é como se você estivesse autorizando ele a viver o luto. Ah, mas isso é bobeira. Não, nada que nós estamos falando aqui é bobeira. Ah, mas eu sei, mas eu sou espírita e eu já devia de ter superado isso. Não. Não existe nenhum texto que diga o tempo, o momento, como você deveria ter superado isso. Isso não é verdade. Nós estamos aqui para sermos verdadeiros com o que nós estamos sentindo. Nós estamos aqui para nos ouvirmos uns aos outros. Nós estamos aqui para aceitar que este momento é difícil, que essa dor existe, que ela nos machuca. Nós estamos aqui para reconhecer que nós estamos sofrendo. Isso é terapêutico. Porque se o sujeito aceitar, se ele entender que ele pode sofrer, que é legítimo, que é verdadeiro, o processo de luto se dá naturalmente. Por isso eu disse para você, você vai ajudar o sujeito a reconhecer que ele pode, que é legítimo, ele está autorizado a sentir a sua dor, a viver aquele constrangimento. E quando ele se permite viver este processo, o luto se dá naturalmente. Não sabemos em quanto tempo. Não estamos ali preocupados com o fim do processo. Não estamos ali preocupados em tirá-lo do luto, em resolver, em sermos rápidos. Não. O nosso compromisso não é com o fim do processo, porque o processo não depende de nós. Então você não pode estar comprometido com o fim do processo. Nós somos o espaço para que o sujeito viva o seu processo. Nós oferecemos a sala, nós oferecemos o ambiente respeitoso, cuidadoso, para que o sujeito viva o seu processo, mas o processo não depende de nós. Então, você não pode se preocupar com o tempo ou para onde as coisas estão caminhando. Você precisa sim se preocupar com a legitimidade do sentimento. O indivíduo se autorizar a sentir. Ele se perceber respeitado, acolhido, valorizado no seu sentimento. Você está oportunizando a experiência de contato com a dor. E como isso vai se dar dentro do sujeito, como isso vai cicatrizar o sujeito, nós não sabemos. Porque não depende de nós. Elizabeth Kübler-Ross descreve etapas do luto, mas ela não sabe dizer o que faz sair de uma etapa para outra. Ela não diz de tempos, ela descreve que é a experiência, vamos dizer assim, comum na vida das pessoas.
ela observa, ela percebe, diz, bom, as pessoas passam por isso. Mas não tem uma explicação por detrás destas fases ou destas etapas. O que eu estou querendo te ajudar a entender é que você não pode querer ocupar o lugar de terapeuta destas pessoas, porque o terapeuta delas é interno. Também você não pode querer ocupar o lugar de conselheiro ou de orientador destas pessoas, porque o conselheiro orientador é o Cristo, traduzido hoje para nós nos textos da doutrina espírita. Não queira nem ser o terapeuta, nem ser o conselheiro ou orientador. O terapeuta é interno e a orientação é doutrinária. E para você não se perder em querer trazer orientação doutrinária e correr o risco de dizer não sinta isso, você tem que pensar assim, você tem que agir desse jeito, eu já estou te dando uma alternativa que talvez te ajude com mais segurança. Traga reflexões doutrinárias em um tempo pequeno ao final dos encontros. Ao final dos encontros, por 5 ou por 10 minutos, às vezes um pouco mais, dependendo da fala das pessoas, para que a gente possa, inclusive, começar a discutir um pouquinho sobre essa frase, nós trazemos uma colocação, trazemos uma frase, e inclusive podemos perguntar: como vocês sentem essa questão? Como essa questão fala para você neste momento? Você consegue dialogar com essa questão? Consigo. Nossa, Marlon, foi tão profundo, porque a partir disso que você falou, eu estou pensando isso, isso e aquilo. Perfeito. Não consigo relacionar. Pois bem. Vamos tentar pensar ao longo da semana. Voltamos semana que vem ou no próximo encontro. Se vocês puderem, mandamos mensagem pelas pessoas, fazemos um postzinho, colocamos nas redes sociais, mandamos pelo WhatsApp, não sei, faça alguma coisa aí. Para estar um pouco mais presente na vida das pessoas, manda. Para que elas reflitam. Mas o que eu quero te dizer é assim, não faça muito. Querendo ser terapeuta, querendo orientar, querendo aconselhar, querendo dar solução. Porque nessa de fazer muito, você mais atrapalha do que ajuda o processo interno. Mais atrapalha do que ajuda. Deixa ver se nós temos perguntas sobre esse processo de luto. Algo que eu possa orientar melhor vocês ou tirar alguma dúvida? Antes de nós encerrarmos essa parte sobre orientações sobre o luto e o nosso papel. Fica claro para vocês o luto e o nosso papel? Então, Solange perguntou: alguns se isolam e outros querem mostrar sua dor ao mundo. Qual é o melhor? Não sabemos. Os que se isolam, né? Nós queremos que os familiares, que os amigos estejam mais próximos, talvez isso não esteja ao nosso alcance quando nós estamos oferecendo um grupo, né? Quando as pessoas não vêm ao grupo, nós temos que entrar em contato, nós temos que mandar uma mensagem, às vezes fazer uma ligação para que ele sinta que nós estamos interessados, que nós estamos conectados com a sua dor, com a sua verdade, né? E alguns querem falar demais. Se nós estamos num grupo, eu vou falar isso para vocês, né, do espaço que todos precisam ter no grupo, né? E não é um espaço igual, mas é um espaço para todos, né? Porque alguns querem falar mais, outros falam menos, e a gente precisa ter esse cuidado de dar espaço para todos, né? A culpa, então, já falei para vocês que tem material interessante sobre a culpa na internet. Podemos pensar que o luto pode ser como a tristeza, a raiva, a alegria que fazem parte de nós, exato.
Tanto é que o luto ele não deve ser considerado, né, uma doença, um transtorno mental, porque ele é um processo natural de reajustamento. Algumas pessoas aqui falando do seu processo de luto, né? As pessoas não estão preparadas para falar sobre a morte, quando muitas vezes esperamos por uma palavra de conforto. Não entendi o que você quis dizer, Franciele, mas isso me faz pensar numa colocação do Anselm, não é Anselm Grun, numa colocação do Yves Yalom, num livro sobre psicoterapia prática, teoria e prática da psicoterapia, né, da terapia em grupo, que ele fala um pouquinho sobre o conselho, porque ele vai dizer que as pessoas, quando elas começam num grupo, muitas vezes elas querem aconselhar uns aos outros, né? E ele vai dizer assim, o conselho é muitas vezes a tentativa de não entrar em contato com o sentimento da pessoa. Então eu já estou aconselhando, que é quase como dizendo assim, cala a boca, não vamos falar nisso, não entra muito nisso, pensa positivo, vai para frente, muda teus pensamentos, faz isso, faz aquilo, mas no fundo, muitas vezes a postura de aconselhar, ela revela a nossa dificuldade de suportar o sentimento. Bom, vocês vão pensando aí, eu estou vendo algumas pessoas, né, gostaram das reflexões, estão se beneficiando de como levar isso para os outros, né? Eu me comprometi de estar aqui, né? É sábado, eu não tive tempo de almoçar, não estou podendo bater perna por Londres, que está aberto, com restaurantes maravilhosos, um monte de coisa legal, tentando arrumar um horário para a gente estar junto. Essa é a minha tentativa de contribuição nesse momento, além do material que eu estou fazendo no canal do psicólogo Marlon Rickdal sobre depressão, tristeza, tudo mais que está lá. Qual é a tua contribuição? Você se beneficia disso, as coisas fazem sentido para você, que legal. Mas faça algo. Faça mais. Se todos nós dermos um pouco mais, a gente vai conseguir fazer diferença na vida de muitas pessoas. A Débora está falando de um grupo que pode ser ecumênico para abraçar a mais corações. Eu acho ótimo, Débora, a gente pode fazer os grupos ecumênicos para abraçar outras pessoas, mas existem alguns elementos que a doutrina espírita tem explicações que são profundamente consoladoras e que a gente opta por fazer um trabalho ecumênico, a gente perde. Porque num trabalho ecumênico, por exemplo, você não vai poder falar de obsessão, que quando nós entramos num estado de culpa, de medo, nós estamos nos conectando a outras mentes de culpa, de medo. E aquele sentimento já não é mais só nosso. Então, viva um pouco da culpa, mas aprenda com a culpa. Viva um pouco do medo, mas aprenda com o medo e não se detenha tanto naquilo, porque daqui a pouco você está vibrando não só no teu medo e na tua culpa, mas no medo e na culpa de muitos outros que estão à nossa volta. Se você está num grupo ecumênico, você não pode trazer essa orientação de viva, aprenda e saia dessa experiência sem ficar se prolongando demais. Se você está num grupo que não fale de doutrina espírita, você não pode falar de um Deus necessariamente justo e bom e de planejamento reencarnatório e nem de provas e expiações, que é um conceito doutrinário para entender que tudo que a vida nos oferece tem um sentido de ser.
Ou, se você está num grupo ecumênico, você não pode falar dos mentores espirituais que todos nós temos, espíritos evoluídos para nos assessorar, né? É lindo, se eu não me engano, é 495 no Livro dos Espíritos, que estão ao nosso lado para nos assessorar e que sabem do nosso planejamento encarnatório, das nossas necessidades e podem nos ajudar. Então, tem a importância um grupo ecumênico para atender mais corações, mas não deixe de oferecer reflexões espíritas que ajudam as pessoas a olhar e interpretar a vida por um ângulo diferente. Porque, veja, não é só colocarmos todos juntos para falarmos da nossa dor. É trazermos também um pouco do consolo que o Espiritismo pode trazer para as pessoas pela via do esclarecimento. Sim, Juvenise, não acho nem que é uma coisa de permitir depoimentos, né? A gente vai estar ali nas nossas dores, né? De como foi a semana, de como a gente está vivendo, né? Alguém quer começar falando, não precisa ter um tema, não precisa ter um tópico, alguém quer começar falando, né? Ah, eu queria falar, essa semana foi muito difícil. Minha dor foi muito grande. E aí a pessoa vai falar. Eu tenho horas que eu tô melhor e aí eu fico lembrando e eu penso e eu sinto. Alguém mais queria falar. Ah, isso que a fulana tá falando é bem o que eu tô vivendo. A gente fala. Que loucura é essa de querer ter resposta, orientação? Por que não podemos só sentar e falar que coisa gostosa que é sentar com um amigo? A gente tem pauta para conversar com um amigo? Não tem. A gente senta e fala, nossa, essa semana, guria, foi muito pesado. Meu Deus do céu, eu tô pensando isso e aquilo. Aí outro amigo fala, meu Deus, e eu tô vivendo isso e aquilo. É tão bom ter alguém que possa nos ouvir. Ter alguém que possa acolher com respeito a nossa fala, sem vir com conselho, com orientação, sem se intrometer na nossa vida, sem dizer o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, o que tem que lidar. Crie esse espaço entre amigos, uma conversa saudável, o acolhimento. Nós vamos discutir ali no grupo, se eu esquecer, vocês me ajudem. Ninguém tem direito de se intrometer na fala do outro. Ninguém tem direito de dizer o que o outro tem ou não tem que fazer, cada um fala de si. É um espaço para falar da minha dor. Talvez 6 pessoas seja até muito, seja o máximo, porque senão já não tem espaço para falar da gente. Não tem espaço para falar de como a gente está se sentindo. Essa semana eu estou um pouco melhor. Parece que essa semana, depois que eu assisti tal palestra, depois que eu ouvi tal coisa, depois que eu comecei a meditar, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Ah, conta pra gente tua experiência. Começou a meditar com o quê? Ah, eu achei um aplicativo que a minha irmã me mandou, comecei a meditar o outro que está ali ouvindo. Talvez se beneficie disso. Ah, essa semana eu li um livro, comecei a ler aquele livro lá, O Poder do Agora. Nossa, me fez um bem. O outro talvez vai ouvir aquilo ali, aprende alguma coisa, extrai alguma coisa. Mas veja, assim como essa conversa entre amigos, respeitosa, favorável, não tem que ter pauta, não tem que ter tópico, não tem que ter orientação, também não precisa disso. É um espaço de acolhimento, de respeito, de consideração de uns pelos outros, fazendo um papel de amizade, de família, de estar presente, de estar com o outro. Às vezes, a dor é muito grande do outro. E a gente pergunta, tem algo que a gente possa fazer por você? Não. Só o fato de estarem me ouvindo já é tão importante. Porque eu vejo, eu sinto, eu falo, eu choro, mas parece que depois que eu choro as coisas se acalmam um pouco aqui dentro. Pois bem, então se você precisar falar de volta, a gente está aqui. Precisa ser terapeuta para fazer isso? Precisa. Precisa ser humano.
precisa olhar para o outro, precisa perceber o seu sentimento, precisa perceber a sua necessidade, precisa dizer: fulano, nós estamos aqui com você. O seu sentimento, a sua dor, também é a nossa dor, e está todo mundo junto. Cuida só para não ficar se culpando sentindo isso, porque isso é humano, é a nossa natureza, é a nossa verdade. Aí, como você viu que a culpa estava predominando, você vai lá no Evangelho e vai trazer no final do encontro a colocação de Kardec dizendo que a Terra, isso está lá no capítulo 3, dizendo que a Terra é um mundo inferior, comparado a um presídio, a um hospital, a um sítio malsão. Gente, o que se espera de um presídio, de um hospital, de um sítio malsão? São essas tristezas, são essas dores. Então vamos entender que isso faz parte da nossa vida. A gente vai ficar naquela semana, naqueles dias, com essa colocação. Já falei para vocês que outra colocação importante é o Deus justo e bom, que está lá no início do Evangelho. Outra colocação importante é sobre os nossos mentores espirituais, né, que são espíritos evoluídos. E outra colocação importante para mim, né, é o objetivo da reencarnação, que é o nosso progresso, que é a nossa evolução. Então, todas as experiências que a vida nos oferece, elas têm por objetivo o nosso progresso, a nossa evolução. Também talvez você possa usar o livro Plenitude, aonde o capítulo 3, Joana de Ângeles fala sobre provações, e ela vai dizer: as provações, elas são analisadas dentro da possibilidade do sujeito, ou seja, ninguém carrega o fardo maior do que possa suportar. Todos nós temos o fardo no tamanho que a gente pode suportar. Mas deixa, né? Deixa que o teu conhecimento venha. Quem sabe, né, aquela passagem do Evangelho lá de, se eu não me engano, para mim a melhor descrição, ela está em Lucas, quando ele fala das ansiedades, das árvores, dos lírios do campo, dos lírios e dos pássaros que não colhem. E não é tão lindo aquele texto. Tentando achar agora. Aqui, ó. Preocupação e ansiedade. Capítulo 12, item 22 até 34. Também as bem-aventuranças, né, que são sempre super bem-vindas. Tem ali em Lucas, mas também temos em Mateus. Mateus, se eu não me engano, é capítulo 5. Então, o Evangelho de Jesus, ele traz muitas reflexões importantes para a gente, que a gente pode pensar. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né, em especial o capítulo 5, traz muitas reflexões importantes: o que é o bem e o mal sofrer, motivos de resignação, né? As causas das aflições, que está mostrando que o Evangelho, que é onde eu falei para vocês, capítulo 3, itens 6 e 7, é onde Allan Kardec fala dos mundos, da destinação da Terra, dizendo: não desanima, é um lugar feio, mas vai ficar melhor. Tem muitos textos bons, mas como eu estou te falando, não vai querer fazer uma aula. Não vai querer que as pessoas mudem o sentimento porque você está falando. Nem dê muito a entender que você está trazendo uma coisa por causa daquilo. Porque se ela estiver sentindo a mesma coisa semana que vem, ela não vai querer falar. Porque você estava querendo resolver o sentimento dela. Então, traga um texto pequeno, traga uma reflexão que ajude ela
ou que ajude as pessoas a pensar sobre a sua vida. Mas o mais importante, dê espaço para elas falarem. Como estamos cada um de nós essa semana? Alguém gostaria de começar falando? Pronto, isso pode ser suficiente. Quais são as fases? Como acolher os participantes que estejam em fases diferentes? Rodrigo, não entra nisso de fase do luto, acolher de fases diferentes. Cada um está sentindo algo. Alguns estão no momento mais de revolta, outros estão no momento mais de tristeza. Não queira pensar em fases, porque daí você vai querer resolver, você vai querer orientar, você vai querer fazer caminhar pelas frases. Não. Um está no momento de maior revolta, de não acreditar em Deus e que está sentindo tudo isso. E aí a gente vai dizer, nossa, parece que está um momento bem difícil para você, né? Alguém está vivendo um momento difícil parecido com o fulana? Ah, eu também tô. Eu também tô. Eu tava no momento mais de revolta, assim, mas agora eu tô pensando isso, isso, isso. Não queira direcionar o processo das pessoas. Esse processo tem que ser direcionado de dentro para fora. Ai, gente, eu queria pedir desculpa no nosso último encontro, eu estava tão revoltada, mas sei lá, alguma coisa começou a falar dentro de mim. Parece que eu comecei a ouvir uma voz dentro de mim dizendo: tá tudo certo, não precisa brigar com a vida, tá tudo certo. E eu comecei a sentir isso, sabe? Que, embora seja muito difícil, tá tudo certo. Quem orientou esse processo? Foi você? Dizendo não se revolte? É o Deus interno que fala. É a consciência que movimenta todo o processo. Você precisa criar o espaço de acolhimento. Você precisa criar o espaço de respeito, de consideração e deixa que o Deus interno de cada um trabalhe na direção do despertamento, tá? Carlos, você já está entendendo pela tua própria experiência como mediar isso, né? Então, Noeli, quando você diz algumas pessoas têm certeza que se fizesse algo para o ente amado não teria morrido, né? Essas são posturas muito egocêntricas, né? É uma postura que a pessoa está se colocando no lugar de Deus. Se eu fizesse, não teria morrido, se eu não fizesse, teria morrido. Ou seja, Deus delega a mim o poder de manter alguém vivo ou não. Menos, né? Isso a gente vai entender pensando lá sobre o instante da morte, né? Cada um tem o seu instante. Deus não vai delegar a nossa incompetência a trajetória reencarnatória de outra pessoa. Ele é todo poderoso. Se eu não fizesse, mas este indivíduo precisasse continuar reencarnado, Deus arrumaria outra pessoa para que ele continuasse a sua vida. Isso são as construções que nós vamos fazendo juntando os conceitos do Deus justo e bom, do mundo de provas e expiações, do momento da desencarnação como um exato momento, da presença dos benfeitores espirituais. Eu vou conseguindo construir essa rede de entendimento de que eu sou uma pequena parte no meio desse processo e que Deus não pode atribuir a mim a responsabilidade por outros irmãos, né? Eu diria que a gente não colocaria duração definida. Fica quem quiser, quem está gostando, quem está sentindo, né? A gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai viver nestas dificuldades, né? A gente ainda não tem noção de quanto tempo a gente vai viver. Então, eu diria para não estabelecer uma duração. Eu acho que deveria sim ser embasado no espírita, né, o consolador,
reflexões mais do que só ouvir as pessoas, né? Eu acho que sempre o final tem que trazer alguma reflexão, algum elemento, se for de diferentes religiões, se for diferentes pessoas, diferentes abordagens, mas traga algo. Pode ser da filosofia, né? Pode ser, sei lá, tantas coisas, mas traga algo para as pessoas, né? Dê espaço para elas falarem e traga algo para as pessoas. A gente pode criar vários grupos, né? A gente pode ter grupos para vamos tomar um café e falar sobre as nossas dores. A gente não está se encontrando. Antes a gente se encontrava lá na esquina, sentava e conversava, saía com os amigos. A gente não está. Vamos aprender a usar a dor virtual. Coloca lá nas redes sociais um café para conversar sobre as dores que a pandemia está nos trazendo. Um café para conversar, um chá para conversar sobre os medos. Não precisa querer ser muito, não precisa querer fazer muita coisa, precisa ser humano, estar em torno dos nossos sentimentos, ouvir as pessoas e dar espaço para que cada um fale. Mas eu fico pensando assim, tem tanta coisa que a gente podia estar fazendo, e eu não sei se a gente tem medo de uma formalidade, eu não sei se a gente fica querendo uma coisa muito estruturada, se fica esperando ser um terapeuta, eu não sei o que muitos de nós estamos esperando para ir ao encontro das pessoas. Antes elas vinham em casa, na porta e dizer, dona, tem um prato de comida, né? Quem mora em cidade pequena sabe disso. Tem um prato de comida. Você não ficava pensando em coisas muito elaboradas para oferecer, então vou montar uma estrutura de alimentação. Você ia lá, pegava um prato de comida e dava. Agora as pessoas estão sozinhas. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão ansiosas. Elas precisam compartilhar os seus sentimentos. Elas vivem em quadros de depressão, de solidão, elas precisam se sentir apoiadas. Nós precisamos nos sentir amados, nós precisamos nos sentir ouvidos, compreendidos. Sabe como o prato de comida que a gente vai ali na cozinha, prepara e dá? Você pode ir ali nas suas redes sociais e dizer, vamos conversar? Alguém gostaria de conversar? Vamos montar um grupinho, fazer um chá às 4 horas da tarde, para a gente poder se conhecer e falar um pouco das nossas dores? Não precisa de grandes coisas. Não precisa de grandes estruturas. As pessoas precisam de colo. Nós precisamos de colo. Todos nós precisamos falar. Também vamos nos beneficiar de ouvir. Ó, que legal a Lara dizendo que está fazendo isso com jovens. Uhum. Margarida, ó, se ferrou, falou que Deus te abençoe, esses palavras tão significativos que despertam os nós. Agora vai ter que fazer alguma coisa, Margarida, para levar isso para os outros também. Sim, pode ser, Rodrigo, pode ser. Por ser um grupo de apoio na Quirita, virão perguntas a respeito da comunicação com os entes amados? Pode ser que venha, mas a gente vai dizer, olha, este grupo, ele não é um grupo de estudo, ele não é um grupo sobre mediunidade, ele é um grupo para falar das nossas dores, de como nós estamos sentindo. Talvez a expectativa de conversar com o ente querido, de saber como ele está, é a tentativa de amenizar as nossas dores. Eu acredito nisso. Mas Allan Kardec, ele já escreveu um livro sobre as pessoas, como elas estavam na vida e como elas se encontram no plano espiritual. Se chama O Céu e o Inferno. Aí você recomenda para a pessoa ler O Céu e o Inferno, aonde tem lá os espíritos como estavam e como estão no plano espiritual. E dizer, a partir deste livro, você já consegue ter referência de como está o seu ente querido no plano espiritual. E fazer evocação ou querer conversar com eles não faz sentido neste momento onde você precisa tratar a tua dor, onde você precisa cuidar do teu sentimento, para que na medida que você trate a tua dor e cuide do teu sentimento, você possa expressar amor, afeto,
carinho e gratidão para os entes queridos que já partiram. Mas não esqueça, o nosso grupo é focado em você, no teu sentimento, tá? Glória diz, não é estudiosa da doutrina, mas tudo bem, Glória. Né? Primeiro você pode encontrar outras pessoas que tenham estudado mais a doutrina, mas se não, não se atenha a isso. Se você tiver postura de compaixão, se você sabe ouvir as pessoas, se você minimamente consegue olhar para alguns e pensar que eles possam trazer consolo às pessoas, vá em frente. 6 pessoas eu acho que é um grupo bom. O nome, vocês põem o nome que vocês quiserem. Não tem regra, não tem nenhuma proposta definida, fixa, né? Isso que eu queria que vocês pensassem. O nosso objetivo é estar frente com as pessoas. Se as pessoas não querem se expor, não há porquê de pedir que se exponham, né? Elas estão ali, nós estamos oferecendo espaço para elas falarem. Algumas pessoas querem só ouvir os outros, e não tem problema. A gente precisa se certificar de que ela queira só ouvir os outros, né? Não, eu quero só ouvir, eu me desequilibro demais quando eu começo a falar da minha dor, e eu queria ficar só ouvindo. Será que o grupo se incomoda? Não, em absoluto. Mas todo dia a gente vai perguntar, você quer falar? Hoje você se sente à vontade? Hoje você quer falar? Mas lembra, né? Nós estamos ali querendo oferecer o espaço, a base para que o divino do sujeito se manifeste, né? Ó, Silvana, outra. Você está me ajudando muito. Agora, Silvana tem a obrigação de fazer isso com outras pessoas. Ah, Luísa, querendo resolver o problema dos outros. Muitas pessoas estão sofrendo muito e não aceitam o fato de não poderem estar juntas fisicamente. Como ajudar? A gente ouve. Luísa, ouve. Você não vai querer mudar a cabeça das pessoas. Você não vai querer achar uma fala que vai transformar este espírito imortal que está conduzindo a sua vida ao longo de tanto tempo. Não adianta. Ouve. Essa é uma situação que todos nós estamos vivendo. Essa é uma dor que todos nós estamos vivendo. E pronto. Lau, minha amiga, tudo bem? Você disse que o ideal seria em torno de 6 pessoas. E para coordenar a conversa, poderia ser mais de uma pessoa? Sim, um ou dois, né? Até porque se a gente tem um problema com um, tá o outro, ou se estamos em dois, para termos alguém também nos olhando de fora e dar uma opinião. Marlon, acho que você falou demais ali, acho que você se intrometeu na vida do outro. Lembra que a ideia era ouvir e oferecer um suporte, mas não se intrometer. Então é sempre bom ter mais alguém para a gente conseguir trocar um pouco de impressões no final, né? Olha que legal, um grupo de mães. Uhum. Legal, Márcia. De vez em quando tem que relembrar que o grupo é de acolhimento, reencontro, não julgamento. Exato. E se as pessoas, eu já vou explicar isso quando a gente estiver falando de grupo, as pessoas querem um se intrometer na vida do outro, né? E aí isso não é legal. Sim, Cristina, esse eu acho que é um dos grandes desafios, né? Entendermos que nós não estamos ali para resolver o problema das pessoas, que nós não estamos ali para salvar os outros, mas nós temos muito para fazer. Nós temos muito para fazer. Oferecer um espaço, ouvir alguém, acolher estas pessoas, pode fazer muita diferença. A Mônica está dizendo, tem um grupo que oferece meditação e terapia multidimensional, onde há espaço para que as pessoas falem sobre suas dores. Muito legal, Mônica.
E aí pode, né, a gente pode no finzinho do grupo fazer uma pequena meditação, a gente pode fazer uma visualização, pode fazer uma oração por todos nós que estamos ali. Isso eu tinha deixado para falar nos grupos. Deixa eu só retomar aqui, porque agora eu já estou com outro papel. A finalização terapêutica, tá? A gente já vai falar disso. O grupo deve ser fechado? Não necessariamente, vocês que decidem como quiser. Sim, Lara, é isso que eu ia dizer da finalização terapêutica com o passe, a meditação e tudo. Eu acho que sempre tem que estar recebendo as pessoas, né, acolhendo. Legal. Como ajudar quem se isola é um outro problema, Solange, que tem uma complexidade muito maior. Eu não vou conseguir discutir isso com vocês, né? A minha perspectiva é de oferecer ajuda para quem está precisando, né? Se as pessoas se isolam, é um outro nível de complexidade, é uma maior dificuldade, aí eu não tenho conteúdo para falar isso para vocês. Agora aqui em Londres são 2h40, então no Brasil é 10h40, né? Isso. Então, vamos combinar que às 11 horas, daqui 20 minutos, eu volto e a gente vai fazer o último vídeo para discutir grupo, método do grupo, manejo, cuidados e intervenções no grupo, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, que faça sentido e que nos mobilizemos para ajudar as pessoas nesse momento que estamos vivendo. Beijo para vocês e até logo.